vocês viram as eleições, meus caros, aqui? Olha só, o Uruguai define nessa eleição presidencial, que na verdade já definiu, né? A matéria está jogando aqui um pouco antes. Na disputa pelo Poder Executivo estão Yamandu Orsi, ligado a Pepe Mujica, que foi o presidente eleito da esquerda, e o conservador Álvaro Delgado, nome apoiado por Lacalle Pou. E eu vou começar com o Paulo, porque esse assunto, Paulo, muita gente se pergunta, por que é interessante, por que é relevante, por que a gente tem que se preocupar. E realmente, agora eu vou jogar uma pimentinha em você. A gente se preocupa mesmo com o Uruguai? Ou é aquela preocupação ocasional, eventual, que aparece só na iminência ou logo após o período eleitoral deles e depois a gente esquece para sempre? Pois é, meu caro, não somente o Uruguai entra nesse aspecto no Brasil, mas também praticamente toda a América Latina. E a América Latina ela é extremamente importante para ditar muito dos rumos que acontecem no Brasil. E isso é uma coisa triste, né? Porque deveria ser uma atenção especial. Mas acho que isso até por uma questão geográfica, pelo Brasil ser um país mais densamente populoso na parte costeira, nós acabamos não tendo no dia a dia tanto contato com muitos dos nossos vizinhos, né? E principalmente pela maior parte da população. Mas na questão política isso deveria ser muito mais observado. E essa eleição do Yamandu traz muitos problemas, inclusive para a própria direita no Brasil, para a oposição no Brasil, porque é possível que um instrumento que estava praticamente pausado comece agora a voltar a ter uma atenção maior, que é o Mercosul. O Uruguai é um país que vem tentando sair das garras da esquerda e principalmente do Foro de São Paulo já há bastante tempo e vem encontrando dificuldades nesse caminho. O Lacalle Pou foi um dos presidentes mais vocais ao lado aí do Javier Milei contra os esquemas do Foro de São Paulo na América Latina. Inclusive, ele bagunçou o coreto no ano passado, o que impediu de ser criado novamente ou de ser restartada a Unasul, com a ideia de ter, entre outras coisas, um banco sul-americano, um parlamento sul-americano, um executivo sul-americano e o que mais assusta, uma Suprema Corte Sul-Americana. Se isso não aconteceu no ano passado, foi graças ao Uruguai, porque o senhor Luiz Inácio Lula da Silva estava com tudo pronto. Naquela famigerada visita do Maduro ali no finalzinho de maio, primeiros dias de junho de 2023. A gente deve muito ao Lacalle Pou por isso. E agora nós estamos vendo ser eleito um presidente no Uruguai que nada mais é do que um membro do bom e velho, aqui, ó, Foro de São Paulo, né? Inclusive, o Yamandu é uma pessoa de destaque dentro de um dos tentáculos do Foro de São Paulo, que é o Grupo de Puebla. Já foi parabenizado por todos os líderes aí, os principais líderes do Foro de São Paulo ontem mesmo, e já está sendo celebrado, né, a sua volta, porque Uruguai e Brasil podem fazer um contrapeso a Argentina e Paraguai dentro do Mercosul. O Brasil estava praticamente ali abandonando o Mercosul estava abandonado justamente porque tínhamos Lacalle Pou, Javier Milei e outro presidente também mais à direita, mais com convicções conservadoras e liberais na economia dentro do Paraguai. Agora, vamos ver se o Mercosul será utilizado como plataforma, inclusive, de pressão. Um outro ponto importante sobre essa eleição no Uruguai é que o Lacalle Pou, o antigo presidente do Uruguai, ele estava começando a trabalhar diretamente com negociações bilaterais para não depender tanto do Mercosul, principalmente pela influência de Lula, China, Rússia, enfim, Maduro, toda a patota do Foro de São Paulo nas relações internacionais. Agora, é possível que novamente nós vejamos aí a influência da China com muita força utilizando o Uruguai como ponte para acessos entre Brasil e Peru também, que é um outro ponto que precisa ser observado. Então, é um dia triste para os uruguaios, mas mais do que isso, é um dia triste para a América Latina. O Uruguai é um país, apesar de pequeno, importante e que é mais um que cai nas garras do Foro de São Paulo. Assim como o Peru, assim como o Brasil, assim como o Chile, como a Venezuela, como a Nicarágua, como Honduras, entre tantos outros. É triste, meus caros. Eu queria jogar para o Gustavão essa questão, porque a gente
a gente fica muito preso, né, em algumas situações peculiares, né? Tudo depende do momento histórico que cada civilização vive, e a gente precisa fazer paralelos corretos, né, para ter uma compreensão adequada da realidade. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muita gente olhando para o estado de coisas hoje no Brasil, falando, pô, ninguém liga para a gente, né? A gente liga, por exemplo, para o Uruguai. Não, então por que os Estados Unidos ligariam para a gente? Só que a gente não pode esquecer, né, Gustavo, que brigas entre pessoas graúdas foram compradas. E foram compradas e existe um saldo devedor aí nessas brigas. Mas mesmo assim, não seria o caso da gente criar um intercâmbio maior com a Argentina, com Paraguai, com a direita no Uruguai? São os nossos vizinhos. Não é importante a gente começar um trabalho de intercâmbio cultural e político e pragmático e em todos os sentidos entre as direitas? Sem dúvida, Marcos, sem dúvida, isso é fundamental, né? Mais do que importante, é fundamental. A gente tem, aqui o PH foi preciso, né? O Brasil, por ter essa faixa litorânea mais ocupada, historicamente, a gente está de costas para o continente, né? Mas nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente é vizinho, colado com o Uruguai, né? A minha casa aqui fica a 200 quilômetros do Uruguai, para vocês terem uma ideia. Vou direto para lá, inclusive semana que vem estou indo para lá com a minha família. Então, assim, é uma pena porque a direita uruguaia, a direita civil, né? A direita, digamos assim, a sociedade civil organizada é muito ainda incipiente, diferentemente da Argentina, que já está muito estruturada, está muito organizada, e a gente dialoga muito, né, com os nossos colegas argentinos, inclusive um deles, né, um dos próceres lá da direita argentina, escreve um capítulo no meu livro, o Cristiano Iturralde. No Uruguai isso ainda é muito incipiente, e aí tem uma característica do país que é interessante para a nossa audiência entender. O Uruguai tem cerca de 3,5 milhões de habitantes. Desses, cerca de 2 milhões estão em Montevidéu, ou na grande Montevidéu ali, né? Que é, como toda metrópole, como é Porto Alegre, como é São Paulo, como é Rio de Janeiro, é uma metrópole esquerdista, né? Então, o grosso dos votos do Yamandu veio da região ali de Montevidéu e a grande Montevidéu, Canelones ali, onde ele foi inclusive prefeito. Então, e ele teve o apoio do Mujica. O Lacagepou, por outro lado, aqui no Uruguai eles não podem ter reeleição, né? Então, e o presidente em exercício não pode sequer ajudar, ele não pode se envolver na campanha. E ele tem uma aprovação muito alta aqui e não pôde se envolver de forma mais incisiva na campanha do Delgado, porque a lei proíbe. Ele era um cara que, se tivesse concorrido à reeleição, se fosse permitido, certamente seria reeleito, né? Ou se o Uruguai tivesse as mesmas regras dos Estados Unidos, por exemplo, teria sido eleito o candidato da direita, o Delgado, porque o país votou no Delgado, mas Montevidéu, onde está a maioria dos eleitores, votou no Yamandu, que é uma pena. É um cara que ele é professor de história, ateu e comunista, ou seja, o combo do capeta, né? Esse é o cara que vai dirigir o Uruguai, perdão. E assim, como o Paulo falou, mais um país, né? Mais uma peça importantíssima, né? Se a gente pensar nos 4 membros titulares no Mercosul, que é Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, a gente tem só o Milei agora, Paraguai ali mais ou menos, mas é só o Milei que vai bater de frente com essa galera, fora os convidados, né? Que agora provavelmente vão entrar com um voto a mais do Uruguai, vão entrar para dentro do Mercosul e fazer a bagunça toda que o Foro de São Paulo sempre quis fazer. Teve o Mujica, né, esse cara que não vai embora nunca, né, tá aí já pagando hora extra, né, fazendo uma campanha muito forte, né, um cara que a esquerda latino-americana adora, embora ele tenha apontado o dedo, inclusive, para as falcatruas aqui do PT, do Lula e da Dilma, né, num livro que ele escreveu, ele fala claramente sobre isso, mas ele ainda é adorado pela esquerda latino-americana, sobretudo essa esquerda aqui mais do sul. Então, assim, a gente tem esse aspecto de precisar, sim, fazer essa integração. Eu acho que a sociedade, digamos, a direita uruguaia precisa muito da ajuda, tanto do Brasil, que a gente começou a engatinhar e já está mais estruturado, quanto a da Argentina, que está completamente organizada. Eles, a cada semana, estão lançando um think tank novo. Semana passada inaugurou a Fundação Faro, que é uma fundação que vai ser dirigida pelo Agustín Laje. Então, assim, eles estão muito organizados. A direita no Uruguai, ela é aquela direita solta, como era aqui no Brasil, né? É um país conservador, porém sem as estruturas, né, de organização política que a direita precisa, inclusive nós aqui precisamos também. Então, concordo contigo, Marco.
Marco, é fundamental que a gente faça essa união, porque agora a gente tem, se a gente pegar o mapa do War, é mais um país que está pintado de vermelho no nosso continente. E é algo que... Bom dia, Adriles Jorge. Bom dia, Marco Antônio, PH, Gustavo. Bom dia. É engraçado que o Adriles, ele tá de azul que nem eu. A gente tá que nem dupla caipira aqui. O Adriles é um caipira especial, né? Um cabelo diferente, uma coisa rebelde. Nosso poeta rebelde. Desculpa, Paulo. Você ia falar alguma coisa, perdão. É um tweet bem rápido, porque vocês tocaram num ponto extremamente importante, que é a articulação da direita, e infelizmente hoje no Brasil ela praticamente inexiste. Existe por interesse próprio, e aqui não é a crítica, tá? É uma constatação, de muitos parlamentares brasileiros fazendo contatos aí na União Europeia, fazendo contatos nos Estados Unidos, por questões aí que envolvem o judiciário. Mas isso é muito mais por uma questão de sobrevivência, é uma ação de quando a água está batendo já no pescoço, tampando o nariz, do que uma articulação e um planejamento. Repito, isso daqui não é uma crítica, é uma constatação dos fatos. Só que do lado da América Latina, que é extremamente importante para a nossa sobrevivência, e nada é feito. Na questão da eleição do Maduro, em 28 de julho do ano passado, houve diversos documentos que foram assinados entre parlamentares, juntas de direita, intelectuais. No Brasil, um único parlamentar assinou um único documento, que foi a Bia Kicis. Fora isso, não houve nada. E o que eu mais ouvi, eu tenho muito contato com frentes da direita, né, em toda a América Latina, o que eu mais ouvi foi: cadê a oposição do Brasil? Onde está a direita no Brasil?